Aleluia. Agora sim. Aqui no livro de Hebreus, nas cartas, o autor desconhecido. Capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falamos-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Por quem fez também o mundo. A Bíblia nos fala que quando Deus, com seu poder, Deus falava de várias maneiras com os pais, através dos profetas. Deus fazia plano e continua fazendo plano. E nos últimos dias, nesses últimos tempos, por esses dias, falamos através de Jesus Cristo, nosso Salvador. De cada vez que Deus falava de várias maneiras para que a humanidade viesse se aproximar dele. Cada vez que Deus fazia um plano, mas as pessoas se apartavam dele. E a Bíblia é clara, nos mostra que Deus continua falando de várias maneiras. Outrora, Deus falava em vários tempos, através dos profetas, para que a humanidade viesse se aproximar de Deus. Cada vez que Deus fazia um plano para que a humanidade viesse se aproximar dele, a humanidade se apartava. E a palavra de Deus nos diz que Deus silenciou com a humanidade durante 400 anos. Imagina! Se Deus não falou com a humanidade, imagine como a humanidade estava. A situação era caótica, era problemático. Cada vez que Deus falava, as pessoas continuavam a ser desobedientes. Assim como Deus falava, a humanidade era desobediente. E quando ele se calou, o nosso Criador se calou durante 400 anos. Que alvoroço estava a este mundo. A consequência estava sobre este mundo. A penalidade como estava. A crueldade como estava. Um matando o outro. Tendo relação reforçada. Matando um ao outro. Quando Deus falava, a humanidade estava desse problema, dessa dificuldade. E quando ele se calou, imagina como o mundo estava durante esses 400 anos.
Eu trago essa palavra ao seu coração para você entender como Deus é em nossas vidas. Como Deus quer que a humanidade estivesse. Assim como o filho, o pai e a mãe corrigem. Quando o pai e a mãe corrigem os filhos, é porque o pai quer o bem do seu filho. E quando Deus se cala, quando o pai se cala, imagina como que o filho ficará. A mente do ser humano. Como que a mente do ser humano estava? Imagina aí. A mente do ser humano já é contaminada. A mente do ser humano só pensa em maldade, em crueldade. Imagina aquele momento que Deus silenciou durante 400 anos. Reflete nesse momento como estava a mente da raça humana, da criatura de Deus, da alma vivente. Como estava. Quando Deus fala, a humanidade continua sendo rebelde, desobediente. Aí Deus, pelos esses últimos tempos, falou com a humanidade através de Jesus Cristo. E continua falando através de Jesus Cristo. E a humanidade não dá crédito na palavra de Deus. Deus nunca falha. Aí vem a consequência na vida do ser humano, dizendo: por que Deus silenciou comigo? Por que eu não alcanço aquilo que eu tanto almejo? Deus continuou falando e a humanidade está com o braço cruzado. Não importando o que vai acontecer no dia da manhã. Tem um ditado que no dia da manhã não pertence a nós, mas pertence ao nosso Deus. Aí você luta, persevera, persiste. Há uma luta para alcançar um objetivo e não alcança. É por motivo de você continuar sendo desobediente à palavra de Deus. Hoje você pode se aliviar. Outrora, antigamente, quando o ser humano vinha ser desobediente à palavra de Deus, a pessoa era apedrejada no foro do arraial. Era morto apedrejado. Não só aquela pessoa que praticou o erro, toda a sua família era apedrejada. Mas hoje eu digo para você, através de Jesus Cristo, Jesus
não acontece como era antes, mas dando a oportunidade, dando a chance do arrependimento do ser humano, mas o ser humano não se arrepende. Aí a Bíblia nos mostra, a palavra de Deus nos diz que o que vai estar julgando a humanidade não é Jesus Cristo, mas sim a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai estar julgando o ser humano no grande dia do Senhor. Hoje você não é castigado, hoje você não é morto, mas se você continuar sendo desobediente, fazendo coisas que não pode fazer, aí você vê a consequência. Mas que palavra dura é essa, pregador? Mas que palavra dura é essa? Eu tenho que falar a verdade. Deus me colocou nessa posição para mim falar a verdade. Jesus pode voltar para você hoje. Jesus Cristo pode voltar para você hoje. E de que maneira que você está? Se você está desconcertado, todo aquele que não entregou sua vida ao Senhor Jesus, a vida dessa pessoa está desconcertada. Está para o mal a pior. Mas Jesus dando oportunidade. Vou fazer uma analogia para você entender. Você está em indecisão. Você está em cima do muro. Aquele que está em cima do muro está na decisão. Está indeciso. Do outro lado está Jesus. Do outro lado está Satanás. Aí tem outra pessoa olhando. Do outro lado, Satanás está com o braço cruzado. Aquela pessoa que está olhando sobre eles. Por que Satanás está com o braço cruzado? Aí Satanás diz, ele está indeciso, ele está em cima do muro. Jesus está chamando ele não quer ir. Se ele passar por lá de cá, ele cair do muro, ele é meu. É você que está indeciso. Se você está indeciso, foge da decisão. Resolve a sua situação. Não fique em cima do muro. Ou aliás, fala a palavra correta. Foge da decisão. Você está indeciso. É só você entregar sua vida ao Senhor Jesus. Você fugir do qual que esse mundo oferece. Jesus veio, não foi poder destruir a alma do homem, mas sim para salvar, para libertar, para curar, para levar ao patamar, ao encontro com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, através de Jesus Cristo. Jesus e seu discípulo estavam a um caminho, estavam indo ao Jerusalém. Para chegar em Jerusalém, tinha que passar no território do samaritano. E a palavra de Deus nos diz que os samaritanos, mas os judeus não se combinam, não combinavam um com o outro, sabendo que é uma só nação. Nação adquirida por nosso Deus. E a palavra de Deus nos fala, quando Jesus chegou no território do samaritano, o samaritano não o recebeu, Jesus e os seus discípulos. Aí os discípulos dizem para Jesus, mestre,
peça fogo do céu e consuma esse povo, assim como Elias pediu. Jesus olhando para eles e disse: tu me pediste, mas pediste mal. Eu vim não foi poder destruir a alma do homem, mas sim para salvar. Jesus veio para nos resgatar, nos salvar da perdição, da condenação, do juízo eterno. Hoje nós estamos pregando o Evangelho da Graça, mas no grande dia do Senhor, os anjos de Deus estarão pregando o Evangelho eterno. O Evangelho eterno. Você que não fez um compromisso com o Senhor Jesus, é hora, é tempo, é dia aceitável a salvação. Jesus está com seus braços estendidos, esperando sua atitude, esperando que você chama Ele. Convida Jesus na tua vida. Convida Jesus para com a sua vida, para que você possa ter o privilégio de ter Jesus na tua vida. Porque no dia da manhã não pertence a nós, mas pertence ao Senhor Jesus. Se você morrer hoje, Jesus voltará em duas etapas. Uma, agora, nesses momentos, muitas pessoas estão morrendo. De que maneira que as pessoas morreram? Sem Jesus ou com Jesus? Aquele que morreu com Jesus está no lugar por nome paraíso. Aquele que morreu sem ter Jesus está no lugar por nome Hades, lugar de tormento. Se eu falar para você, para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Você vai dizer: eu vou para o céu, eu vou para o céu. O inferno é sofrimento. Para você subir para o céu, você tem que fazer um compromisso com o nosso Senhor Jesus. Não estou aqui pregando religião, mas sim Jesus na tua vida. Jesus está com seus braços estendidos para te receber, para que você possa alcançar a sua salvação, alcançar a vida eterna, o descanso eterno em vossas vidas. Porque se você morrer hoje sem ter Jesus na tua vida, vai enfrentar a ira de Deus, a condenação, vai enfrentar a segunda morte. Mas como é a segunda morte? A primeira morte é essa, física. A segunda morte é aquele, quando você não entrega sua vida ao Senhor Jesus, vai para o lugar por nome de Hades, que é o próprio inferno. Aí depois, no grande dia do Senhor, Jesus, os seus escolhidos, a igreja e os anjos estarão lançando Satanás, os ímpios. Quem é os ímpios? É aquele que não fez um compromisso com nosso Senhor Jesus. E o inferno, no lago de fogo. Até o inferno não vai escapar, vai ser lançado no lago de fogo. Saia da decisão, para que você possa alcançar a sua salvação. Deus tem falado de várias maneiras, de vários sentidos, em todos os tempos, dando oportunidade para com aquele que não fez um compromisso com nosso Senhor Jesus. Porque Deus é amor, mas também é fogo
consumidor. Fogo consumidor. O único que pode nos tirar da condenação é Jesus. Porque Jesus veio, o Messias, veio para cumprir a lei de Deus. Não poder abrogar ou destruir a lei de Deus, mas sim para cumprir a lei de Deus. Cumprir a promessa, o projeto de Deus. O projeto de Deus, nosso Pai, só muito grande. Está dando oportunidade para você fugir da condenação, fugir da segunda morte. Para tirar da segunda morte, nós devemos entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa alma. Foi por essa razão que Jesus veio, para nos resgatar e vir se cumprir o projeto de Deus, as bênçãos de Deus em vossas vidas. Meu Deus e meu Pai, não é para o mundo que vem falar, que o Espírito Santo do Senhor vem falar fortemente ao coração dos ouvintes. Ó meu Deus, eu coloco a vida dessas pessoas ao teu cuidado. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus.